26 de fevereiro de 2025, Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desaparece após sair do seu trabalho em um shopping em Cajamar, São Paulo. Antes mesmo de desaparecer, a jovem teria mandado mensagens para uma amiga informando que estava com medo enquanto fazia o caminho para casa. Após uma semana de buscas, o seu corpo foi encontrado já sem vida em uma área de mata próxima à casa dela, com diversos sinais de violência extrema, incluindo cabelo raspado e quase decapitação. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o caso Vitória Regina, que desapareceu no último dia 26 de fevereiro de 2025 e teve seu corpo encontrado já sem vida uma semana após as buscas, no dia 5 de março de 2025. É um caso que está chocando bastante a população pela brutalidade com a forma que o corpo foi encontrado. Bom, se você quer entender mais sobre esse caso, entender tudo que se sabe até agora, quem são os suspeitos, segue assistindo esse vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, deixar um curtir nesse vídeo porque me ajuda muito. E se você quiser, obviamente, me seguir nas minhas outras redes, porque é uma maneira da gente estar bem mais próximo. Bom, é isso, então vamos para o caso de hoje. Vitória Regina de Souza, de 17 anos, era uma jovem adolescente, alegre. Ela tinha muitos planos para o futuro e ela recentemente tinha começado um trabalho há apenas 4 dias em um restaurante num shopping em Cajamar. Acontece que esse shopping que a Vitória trabalhava ficava mais ou menos 1 hora de distância da casa dela. Então, quando ela saía do trabalho, ela pegava um percurso de mais ou menos 50 minutos de ônibus. E aí esse ônibus parava ali num ponto final que ela descia. E geralmente tinha um outro percurso de mais ou menos 10 a 15 minutos andando até chegar na casa dela. Porém, esse percurso ele era muito esquisito porque era uma estrada de terra. Basicamente, ao redor era tudo mato, porque ela morava numa casa que ficava como se fosse um sítio. Então, basicamente, todos os dias o pai da Vitória encontrava ela nesse ponto final e os dois iam embora para casa de carro. Acontece que naquele dia 26 de fevereiro de 2025, a Vitória ela foi para o trabalho dela normalmente e encerrou o expediente dela por volta das 22 horas. Mas acontece que naquele dia o pai dela não poderia buscá-la no ponto de ônibus que eles costumavam se encontrar, porque o carro da família estava com defeito, estava na oficina. Então, especificamente naquele dia, a Vitória ela teria que fazer todo o trajeto sozinha. Ou seja, ela teria que pegar o ônibus, fazer o trajeto de 50 minutos no ônibus e em seguida ela iria descer no ponto que ela já costumava descer, mas ao invés do pai dela estar esperando, ela teria que fazer o caminho de 10 a 15 minutos na estrada sozinha. Apesar de ser muito perigoso, não tinha outra alternativa, porque naquele momento o pai dela não teria como encontrá-la ali naquele ponto. Então não houve outra alternativa a não ser ela realmente fazer esse caminho sozinha naquele dia. Porém, no caminho entre o shopping e o ponto de ônibus, assim que a Vitória saiu do trabalho dela, ela teria enviado uma mensagem para uma amiga dela dizendo que um carro que tinha alguns homens dentro teria abordado ela, teria chamado a atenção dela ali e ela tinha ficado com muito medo. Ela ficou paralisada ali diante da situação, até porque já era bem tarde, ali já era por volta de umas 11 horas mais ou menos. Então já estava meio desértica a rua, ela estava com muito medo, principalmente porque ela ia sozinha naquele dia. Então ela ficou com muito medo e mandou essas mensagens para a amiga dela dizendo que um homem dentro de um carro teria abordado ela ali e ela teria visto, né, que tinham outros homens também dentro desse mesmo carro. São os caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima do meu zóio agora. Nossa, até me arrepiei. Na hora que eles passaram lá do outro lado, eles falaram, aí, vida. Aí eles voltou, filho. Pronto, meu trancou. Falei, pronto, esse menino vai voltar aqui. Mas aí eles pegaram e entraram ali na favela. O que acontece? As coisas eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr, eu fico parada. Logo após esse momento, ela teria atravessado a avenida e assim que ela chegou no ponto de ônibus, ela percebeu que lá no ponto de ônibus tinham outros 2 homens. E ela mandou mais uma vez mensagens para essa mesma amiga dela, dizendo que tinham esses 2 homens ali no ponto de ônibus e que ela estava com muito medo ali deles, até porque ela estava sozinha ali com eles. Então ela estava com muito receio já desde o momento que ela saiu do shopping
Já no início dessa trajetória dela para casa, ela já mostrou para a amiga dela que ela estava com um certo receio de fazer esse caminho sozinha. Mas acontece que quando o ônibus que a Vitória estava esperando chegou, ela mandou mensagens para a amiga dela. E algum tempo depois, né, quase ali no final do trajeto dela, ela mandou novamente mensagens para essa amiga dizendo que ela teria descido sozinha, né, que esse rapaz ele não teria descido junto com ela. Então, naquele momento, ela estaria de boaça e que nada tinha acontecido. Ai, amiga, mas tá de boa, sabe? Ele estava do ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boaça, não tem problema nenhum. Porém, o que acontece é que depois dessa mensagem, a Vitória ela parou de responder a amiga dela e ela simplesmente desapareceu. Como já estava bem tarde, a família da Vitória começou a estranhar a demora da menina em chegar em casa, até porque ela não costumava se atrasar. Mas eles começaram a imaginar que algo poderia ter acontecido com o ônibus que ela pegava ali para chegar em casa, até porque era uma área bem afastada, uma área como se fosse rural. Então o ônibus poderia ter quebrado ali no meio do caminho e acabou atrasando, né, o trajeto. Então o pai da Vitória, ele acabou entrando em contato com a empresa de ônibus para se informar se algo tinha acontecido com o ônibus que fazia aquela linha, mas rapidamente ele foi informado que não tinha acontecido nenhum atraso, que nenhum ônibus tinha quebrado. Então eles acabaram ficando meio que preocupados ali com a situação, porque ela não dava mais notícia, ela acabou não chegando e não tinha tido nada tinha acontecido ali com o ônibus. Então eles começaram a imaginar que algo poderia ter acontecido com a Vitória. Então rapidamente eles informaram o desaparecimento da garota para a polícia. Quando a polícia começou o processo de investigação ali, rapidamente eles começaram a coletar depoimentos de testemunhas. E testemunhas relataram que de fato eles tinham visto um carro abordando a Vitória antes dela pegar o ônibus, e que esse carro tinha cerca de 4 homens dentro. Mas uma outra testemunha teria dito que viu a Vitória descendo no ponto final. Então a polícia sabia que ela tinha seguido o caminho completo ali dentro do ônibus, mas que ela teria desaparecido logo após descer do ônibus no ponto final, antes mesmo de fazer o trajeto ali que levava até a casa dela. Então a polícia começou a fazer buscas ali na região. Como era uma região rural, tinha muita mata, então acabou que se tornou difícil essas buscas. Mas infelizmente no dia 5 de março de 2025 o corpo da Vitória foi encontrado sem vida nessa área de mata, a aproximadamente 5 quilômetros de distância da casa dela. O corpo da Vitória foi encontrado com a ajuda de cães farejadores e, de acordo com as autoridades, o corpo ele estava sem vestimentas, ele apresentava sinais de violência extrema, incluindo o cabelo raspado. O cabelo também não estava junto com o corpo, então alguém tirou esse cabelo e levou. Uma quase decapitação, e o corpo também estava em estágio avançado de decomposição. Inclusive, o corpo foi identificado por causa de uma tatuagem que a Vitória tinha. Apesar disso, a polícia acredita que ela não foi assassinada no local em que o corpo foi encontrado. Eles acreditam que ela teria sido levada para um outro local, teria sido mantida em cativeiro, provavelmente torturada, e em seguida o seu corpo foi colocado na mata ali próxima à residência dela, provavelmente para ser encontrada. De acordo com o laudo preliminar da autópsia, a Vitória ela teria sofrido abusos sexuais enquanto estava no cativeiro, e a causa da morte teria sido o estrangulamento, o que para a polícia levanta a suspeita de que os assassinos provavelmente realizaram diversos golpes na Vitória, cortaram o cabelo para ludibriar a investigação, para que a investigação acreditasse que poderia haver a participação de alguma facção, uma vez que é um símbolo ali bem utilizado por algumas facções, essa questão de cortar o cabelo. Então a investigação está analisando para ver se esses golpes eles foram de fato colocados ali na cena do crime, para poder dificultar ali o processo de autópsia e identificação da causa-morte da Vitória. Logo no início da investigação, a polícia rapidamente apontou para um possível crime passional ou um crime de vingança com suspeita do envolvimento de facções criminosas,
principalmente devido à crueldade do ato e a forma que o corpo da Vitória foi encontrado. Então a polícia começou a solicitar depoimentos de pessoas que fossem próximas ali da Vitória, e uma dessas pessoas que prestou depoimentos para a polícia foi um ex-namorado da Vitória chamado Gustavo Vinícius Moraes. Inicialmente, devido às inconsistências apresentadas no depoimento do Gustavo, a polícia inicialmente acreditava que ele não teria participado ativamente no crime, mas que possivelmente ele saberia que aquele crime iria acontecer. Nesses depoimentos, o Gustavo, ele supostamente afirmou que não mantinha mais contato com a Vitória, que não falava com ela há cerca de mais ou menos 4 meses, mas na investigação revelou que, na verdade, no dia do desaparecimento da Vitória, ela teria tentado entrar em contato com ele para pedir para que ele fosse buscar ela, pudesse dar uma carona para ela. E ele não atendeu essa ligação. Na verdade, ele disse que estaria com a outra pessoa naquele momento, por isso ele não teria ido buscar a Vitória naquele dia. Só que no decorrer dessas investigações, algumas outras evidências mostraram que, na verdade, o Gustavo ele estava bem próximo ali ao local em que a Vitória desapareceu, basicamente no horário bem próximo ao desaparecimento dela. Então, rapidamente ele foi colocado como suspeito ali pela polícia. Além do Gustavo, um outro rapaz foi colocado como suspeito do caso. Ele se chama Daniel Lucas Pereira e ele supostamente era bem próximo ali do Gustavo. Algumas fontes até diziam que eles tinham um relacionamento, mas isso foi desmentido pelo próprio Daniel. Mas a investigação sugere que eles tinham ali um relacionamento próximo. O Daniel ele foi considerado suspeito no caso porque durante uma busca que foi realizada pela polícia na residência dele, o celular dele foi apreendido e dentro do celular a polícia identificou algumas gravações que basicamente foram realizadas dias antes do desaparecimento da Vitória, e essas gravações faziam o trajeto do ponto de ônibus até a casa da Vitória, ou seja, era basicamente o caminho que a garota ia fazer para chegar em casa. Então foi um ponto que levantou uma suspeita ali para a polícia do envolvimento do Daniel nesse caso, até porque até o momento não existe uma justificativa para ele ter essa gravação específica, né, do ponto de ônibus até ali próximo à casa da garota. Então ele foi colocado como suspeito também do caso. Além das gravações do trajeto que a Vitória iria fazer, o celular do Daniel também tinha algumas fotos do Toyota Corolla do Michael Antônio Salles dos Santos, que seria o terceiro suspeito ali de realizar o crime. Então esse carro, esse Toyota Corolla, é um carro que apareceu ali nas gravações enquanto a Vitória pegou o ônibus ali próximo ao shopping, e seria o carro que teria abordado ela, né, naquela situação. Então esse carro ele foi selecionado para ser periciado. E coincidentemente o Daniel tinha fotos desse carro, inclusive ele enviou essas fotos para a família, mas ao ser questionado sobre a motivação dele ter essas fotos, ele teria dito que teria tirado essa foto depois do carro ter sido relacionado ao crime, porque ele sabia que o carro era do Michael, e que ele teria tirado essa foto justamente para mandar para a família, para ajudar ali no processo de investigação do caso, até porque ele era bem próximo à família da Vitória, ele morava ali vizinho, basicamente eles cresceram juntos. Então a intenção dele em tirar essa foto, né, justificada por ele, seria de fato ajudar nesse processo de investigação. Então só por isso ele teria tirado aquela foto, e essa seria a justificativa dele ter a foto de outro suspeito ali, inclusive do carro que teria levado a Vitória, dentro do celular dele. Então, em 8 de março de 2025, o Michael Antônio Salles dos Santos ele foi preso de forma temporária por se tornar mais um dos suspeitos ali em realizar o crime. O Mike acabou sendo preso porque, ao prestar alguns depoimentos para a polícia, ele teria dito para a polícia que no dia do desaparecimento da Vitória ele estava com a esposa dele em casa, mas quando a esposa dele foi chamada para prestar depoimentos, ela desmentiu essa versão. Ela disse que naquele dia ela tinha passado a noite com a mãe dela e que ela não estava com o Michael. Então, devido a essas inconsistências no depoimento do Michael e a falta de álibi ali, né, naquele dia, ele acabou sendo preso de forma preventiva e temporária. Além dessa divergência ali nos depoimentos do Michael, algumas testemunhas relataram também ter ouvido barulhos estranhos vindos da casa do Michael naquela noite, logo após o desaparecimento da Vitória. E também naquele dia ele teria colocado o Toyota Corolla para dentro de casa, coisa que ele não costumava fazer. Então foi algo que chamou a atenção ali dessas testemunhas, porque ele sempre deixava o carro dele fora de casa. E logo após o desaparecimento da Vitória, ele teria colocado o carro dentro de casa, o que levantou essa suspeita ali das pessoas ali que moram na região.
Então essas testemunhas relataram isso. E o que mais chamou de fato a atenção da polícia foi esses barulhos estranhos dentro dessa casa. Quando eles entraram ali na casa, a casa basicamente era como se ela tivesse meio que abandonada. Então poderia ter sido utilizada ali como uma forma de cativeiro para a Vitória. Então eles ainda estão investigando essa casa, ainda estão fazendo perícia para identificar se tem algum DNA ali da Vitória para poder relacionar de fato essa casa com o crime. Durante a perícia realizada dentro dessa casa, que supostamente poderia ter sido utilizada como cativeiro para a Vitória, a polícia utilizou de cães farejadores para tentar encontrar algum resquício que pudesse associar a casa, né, o uso da casa ali com o caso Vitória. E durante essa busca, durante essa perícia, os peritos conseguiram identificar alguns resquícios de sangue. Esses resquícios foram encontrados no banheiro da casa. E um ponto que chamou a atenção à polícia que estava fazendo ali a perícia é que a casa ela teria sido recentemente lavada, então a casa ela estava completamente limpa, o que não faz muito sentido, porque alguns vizinhos relataram que o Michael ele teria se mudado ali dessa casa alguns dias antes, né, da Vitória desaparecer. Então, pelo tempo que ele saiu da casa, a casa já deveria estar até suja, o que não foi constatado pelos peritos, já que quando eles chegaram na casa, ela aparentava estar recentemente lavada. E também esses pontos de resquícios de sangue que foram encontrados ali na região do banheiro da casa foi um ponto de atenção levantado pelos peritos. Então essas amostras foram colhidas e estão em processo de análise para identificar se seria sangue da Vitória ou se seria sangue de alguma outra pessoa. O carro do Michael ele também foi selecionado para perícia, até porque supostamente a polícia acredita que teria sido o veículo utilizado para sequestrar e levar a Vitória e transportar também o corpo da Vitória, né, durante aquele crime. Então ele foi colocado para perícia e logo na perícia foi identificado alguns resquícios de sangue. Essas evidências foram coletadas e estão sendo analisadas, então a polícia quer identificar se aquele sangue seria da Vitória, bate com o DNA da Vitória. A polícia ainda não tem a resposta, né, sobre essa análise, porque demora alguns dias para sair esse resultado. Mas, de fato, foram identificadas essas evidências ali dentro do carro que também estão sendo analisadas para que seja, né, colocado ali como o veículo utilizado para realizar o crime. Uma outra evidência supostamente também encontrada, dessa vez no celular do Michael, ele supostamente teria enviado uma mensagem para um familiar aproximadamente às 4 horas da manhã do dia que a Vitória desapareceu, onde ele basicamente dizia a frase: "É fogo, meu carro foi filmado". Essa mensagem ela teria supostamente sido apagada, mas quando a polícia conseguiu acesso ao celular do Michael, eles teriam conseguido restaurar essa mensagem. Também é uma mensagem que vai ser analisada pela polícia, é uma evidência que está sendo analisada para ver se tem alguma coisa a ver com a utilização do carro para realizar esse crime. Até o momento, esses são os 3 principais suspeitos de terem realizado o crime. Ou seja, seria o Gustavo, que seria o ex-namorado da Vitória, o Daniel, que seria um amigo ali próximo da família da Vitória, que supostamente tinha um relacionamento próximo do Gustavo, e a terceira pessoa seria o Michael, que supostamente seria amigo do Gustavo. Dentre os 3 suspeitos que estão sendo investigados, o Michael ele foi o único que foi preso ali já no processo de investigação de forma temporária. E ao que algumas fontes estão falando, ele estaria disposto a contar quem eram as pessoas que estavam com ele. Ele segue dizendo que ele não cometeu o crime, ele não tirou a vida da Vitória, mas ao que se sabe, né, o que algumas fontes dizem é que ele estaria disposto a apontar alguns nomes de pessoas que poderiam ter participado desse crime junto com ele, uma vez que ele não cairia sozinho. Então a polícia está ali na expectativa de que ainda na quarta-feira, no dia 12, ele revele outros nomes que podem estar envolvidos no crime. Lembrando que até o momento são todas suposições, até porque a polícia ainda não tem evidências concretas de que essas pessoas participaram ali da morte da Vitória, então tá tudo num processo de investigação, então todos esses pontos, essas evidências ainda estão sendo analisadas pela polícia. Sobre o local onde o corpo da Vitória foi encontrado sem vida, a polícia segue fazendo investigação em busca de novas evidências que possam ajudar na resolução do crime, e eles conseguiram encontrar uma pá e uma enxada, então esses itens foram coletados como evidência, estava bem próximo ali da região onde o corpo foi encontrado, então a polícia vai analisar esses objetos para ver se foram utilizados ali no crime, se tem algum DNA dos suspeitos ou outras pessoas que puderam ter participado ali daquele crime.
Um outro ponto de atenção sobre esse caso é que antes mesmo do corpo da Vitória ter sido encontrado ali na mata, foi encontrado o corpo de uma senhora de 63 anos de idade, chamada Edna Oliveira Silva. A polícia segue investigando se a morte dessa mulher pode ter alguma relação com o caso da Vitória, mas o que se sabe até o momento é que ela trabalhava como cuidadora da mãe do padrasto do Michael, Antônio Salles, ou seja, um dos suspeitos ali do caso. Essa é a única relação do corpo encontrado com o caso Vitória até o momento, mas a polícia também está seguindo essa outra linha ali de investigação para ver se foram casos relacionados ou foi só alguma coincidência ali de ela ter esse tipo de relação ali com a família do Michael. Esses 3 suspeitos, eles estão sendo investigados de possível participação do crime do caso da Vitória, mas a polícia continua trabalhando para esclarecer a motivação e identificar todos os envolvidos no assassinato da Vitória Regina de Souza. É um caso extremamente triste que ainda está em andamento. A polícia segue analisando todas as evidências, segue analisando as evidências encontradas no carro, as evidências encontradas na casa do Michael ali, que supostamente foi utilizada como cativeiro para Vitória. Então, um caso que vai ter ainda muitas reviravoltas, inclusive a polícia está identificando se houveram outras pessoas ali que participaram do crime, porque eles acreditam que pelo menos 3 pessoas participaram ali da realização do crime. Eles também acreditam que não foi um crime de oportunidade, foi um crime que provavelmente foi planejado e que eles planejaram ali para acontecer especificamente no dia em que a Vitória iria a pé para casa, o que foi uma coincidência ali. Eles estão analisando se foi uma coincidência de fato ou se foi algo previamente planejado. Então é um processo que ainda está em andamento, ainda está em investigação. Eles também estão analisando o envolvimento de alguma possível facção na realização desse crime ou o envolvimento de alguns desses suspeitos em alguma facção, até pela forma que o corpo foi encontrado de forma brutal e com a cabeça raspada. Então é um caso muito triste que está sendo investigado e qualquer atualização eu venho trazer para vocês. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora no vídeo porque me ajuda muito. E se você quiser me segue nas minhas outras redes porque é uma maneira da gente estar bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo vídeo.